Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Vamos hoje conjuntamente fazer a leitura de mais um capítulo aqui do nosso livro Dos Grandes Pecadores Nascem os Grandes Virtuosos. Capítulo 22 diz a respeito, o título é Diabólicas Entidades Prestidigitadoras. Os espiritualistas retrógrados são exatamente aqueles que não trabalham na eliminação dos seus diversos eus ou entidades tenebrosas, além de não trabalhar na dissolução destes eus, diretamente vão criando inúmeros outros eus prestigiadores, verdadeiros demônios, que na sua somatória formam um conjunto chamado de ego, que é a totalização destes eus. Estes espiritualistas retrógrados, além de carregarem continuamente em seu universo psicológico legiões enormes de eus diabólicos, têm que conviver com as diversas legiões diabólicas das entidades que baixam neles. Para nos inteirarmos mais do assunto, vamos ler o que diz textualmente o Venerável Mestre Samael Aum Weor. Diz lá no livro dele o seguinte: é palmária a existência de um medianeiro prático extraordinário nesse homúnculo intelectual, equivocadamente chamado homem. De forma enfática, quero referir ao plexo solar, centro emocional sabiamente colocado pela natureza na região do umbigo. É inquestionável que este magnífico ascendente do bípede tricerebrado ou tricentrado se satura integralmente com a essência sexual de nossos órgãos criadores. Foi-nos dito que o olho mágico do ventre é estimulado frequentemente pelo hidrogênio sexual SI12, que sobe desde os órgãos sexuais. É, pois, um axioma inquebrantável da filosofia hermética que, na região do ventre, existe um poderoso acumulador energético sexual. Mediante o agente sexual, qualquer representação pode tomar forma no campo magnético do plexo solar. O ideoplástico representativo constitui em si mesmo o conteúdo do baixo ventre. De modo algum exageramos quando enfatizamos a ideia básica de que no ventre são gestados os eus que surgem mais tarde à existência. Tais entidades psicológicas ideoplásticas de nenhuma maneira viriam à existência sem o agente sexual. Cada eu é, pois, uma viva representação psicológica que surge do ventre. O ego pessoal é uma soma de eus. O animal intelectual é certamente uma máquina controlada por diversos eus. Alguns eus representam a ira com todas as suas facetas, outros a cobiça, aqueles a luxúria, etc, etc. Esses são os diabos vermelhos, citados pelo livro dos mortos dos antigos egípcios. Em nome da verdade, é indispensável dizer que o único digno que levamos dentro de nós é a essência. Desafortunadamente, esta em si mesma está dispersa aqui, lá e acolá, enfrascada em cada um dos diversos eus. O diabo prestidigitador toma forma na potência sexual,
Alguns eus muito fortes costumam produzir variados fenômenos físicos e assombrosos. Valdemar relata o seguinte caso. O prestigioso síndico da cidade de San Miniato ao Tedesco, situada entre Florença e Pisa, tinha uma filha de 15 anos, sobre a qual veio o demônio de maneira que causou sensação no país. Não era só que a cama em que estava a moça se movesse de um lado para outro da habitação, de maneira que tão logo estava contra uma parede como contra a outra, senão que o demônio quebrou grande quantidade de vasilhas na casa, abria portas e gavetas e armava tal barulho que os moradores passavam a noite tremendo e cheios de espanto. Em presença dos pais, foi a filha atacada de tal modo pelo maligno que, apesar de súplicas e implorações da moça, alçou-a pelos quadris e a levou pelo ar. Em vão chamou ela, invocando Santa Virgem Maria, ajude-me a me salvar, pois... E isto ante a presença de centenas de habitantes da cidade, foi arrastada pela janela, ondeando vários minutos diante da casa e sobre a praça do mercado? Não é, pois, de estranhar que quase toda a cidade correra para lá, homens e mulheres, pasmando-se ante o inaudito, espantando-se pela crueldade do diabo, comentando entre si a coragem da moça. Um relato da época diz que todos se achavam aterrorizados e comovidos profundamente pelo aspecto da mãe e das mulheres da família, que com o cabelo solto se arranhavam com as unhas e as faces, golpeavam os peitos com os punhos e enchiam o ar de lamento e alaridos, cujo eco ressoava pelas ruas. A mãe, sobretudo, gritava, ora à sua filha, ora ao demônio, pedindo a este que jogasse sobre ela toda a desgraça. Logo se dirigiu de novo às pessoas, especialmente às mães, para que se ajoelhassem com ela, implorando ajuda a Deus, coisa que todas fizeram num instante. Ó Deus Santo! Em seguida, precipitou-se a filha de cima sobre sua mãe e consolou-a meio morta, com semblante alegre. Abandona o temor, minha mãe. Cessa de chorar, que aqui está tua filha. Não temas pelo fantasma do diabo, rogo-te. Crês acaso que fui torturada e vexada? Porém, melhor encontro-me cumulada de uma deliciosa e indizível doçura, pois sempre o amparo de todos os desconsolados tem estado a meu lado, ajudando-me e falando-me para dar-me ânimo e constância. Assim me dizia, ganha-se o céu. Essas palavras encheram os presentes de alegria e assombro ao mesmo tempo, e se foram aliviados de lá. Porém, apenas regressar a família à sua casa, irrompeu de novo o diabo, e lançando-se com toda a violência sobre a moça, pegou-a pelos cabelos, apagou as lâmpadas e velas, revolveu caixas e caixões e toda a mobília, e quando de novo pôde acender as luzes, o pai, a filha, se arrojou sobre o crucifixo de casa e clamou com voz desesperadora, faze que me trague à terra só, Senhor, antes de me abandonar. Sustente-me e libere-me, eu te imploro, encarecidamente, e falando assim, prorrompeu em pranto, o qual enfureceu mais o maligno, que lhe arrancou primeiro a camisa do corpo, logo o vestido de lã e finalmente a sobreveste de seda, como acostumavam usar as moças
desgarrando-a e destroçando-a toda. E quando se achava a pobre quase desnuda, começou a arrancar-lhe o cabelo. Ela gritava: Pai meu, traze-me um vestido, cobre minhas nudezes. Virgem Santa, ajude-me finalmente. E depois que o demônio a fizera objeto de mais sevícias, logrou-se liberar a moça de seus braços através de uma peregrinação e um exorcismo efetuados por um sacerdote. Até aqui, pois, o interessante relato de Valdemar. É ostensivo que o demônio sádico que atormentou essa pobre moça, diz o venerável mestre Samael, era fora de toda dúvida o diabo, prestidigitador, um forte eu do diabo da donzela que tomou a forma na potência sexual dela mesma. Isso é tudo. O caudal de historização sexuais que se manifesta muito especialmente durante os anos da puberdade costuma ser realmente tremendo, e não é quando criamos seus terríveis capaz de produzir fenômenos sensacionais. A raiva de não poder amar, ou o fato mesmo de sentir-se desfraudado por alguém, é fora de toda dúvida o verdadeiro inferno e provoca aquelas espantosas emanações sexuais, fluídicas, capaz de converter-se no diabo prestidigitador. Isto é do livro do venerável mestre Samael, o livro chamado O Mistério do Áureo Florescer. Terminamos de ler mais um capítulo. Para ler o livro todo aqui em PDF, nas descrições do vídeo você pode achar, e também para ler no formato convencional impresso. A paz reverencial, obrigado a todos.